Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 7. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até à meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Novamente o verso 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Estamos diante da Tua palavra. Sabemos que ela é viva, poderosa, santa, eficaz, eficiente e absoluta para nós. Precisamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Suplicamos-te por isso, Senhor. E da nossa parte, pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, para que possamos, ó Senhor, perceber a Tua palavra, compreendê-la, aplicá-la à nossa vida. E também precisamos do poder necessário para praticá-la. Só o Senhor pode fazer esse milagre em nós. Pedimos-te isso, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Dá-nos clareza de pensamento e um coração em chamas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentados. Que objetivo faz com que uma comunidade cristã como essa se reúna periodicamente? Seja na quarta-feira à noite, seja no domingo pela manhã e no domingo à noite. Que objetivo temos? Acabamos de ouvir a irmã Lídia trazer aqui o seu testemunho de que nas quartas-feiras ela sai daqui encorajada, sai daqui empoderada, envisionada para fazer a obra do Senhor, para anunciar o Evangelho àqueles que não conhecem. Mas o que tem acontecido com cada um de nós, após cada uma das nossas reuniões, a cada um dos nossos encontros, de que maneira saímos desse ambiente em que nós nos reunimos? Qual é a experiência que nós temos tido em ajuntamentos, em reuniões como essa? O texto que nós lemos fala de um culto, fala de um ajuntamento, fala de um momento em que a igreja na cidade de Troade se reúne numa casa que tinha pelo menos aí 3 andares, provavelmente a casa de Carpo, que o apóstolo Paulo cita na segunda carta de Timóteo. E esse culto foi um culto extraordinário, um culto longo. Provavelmente tenha iniciado-se ao entardecer do domingo e terminado apenas ao alvorecer da segunda-feira. Um culto bastante grande. Por falar em cultos grandes, abro um parênteses aqui. Dia 6 de setembro nós teremos um culto até que ele venha, que é o culto do Conselho de Pastores, daqui de Rio Preto. Vai começar dia 6 de setembro, às 8 da noite, e vai terminar dia 7 de setembro, às 8 da noite. Serão 24 horas de louvor, adoração e meditação na palavra. E os irmãos estão todos convidados e intimados a estarem lá. O pessoal da nossa igreja vai ministrar durante um período, dentro dessas 24 horas, e os irmãos estão todos convidados. Pastor, eu posso ir só 5 minutos. Não tem problema. Pastor, eu quero ficar lá às 24 horas. Amém também. Mas eu não aguento ficar orando e cantando 24 horas. Não, você pode orar 1 hora, descansar um pouquinho, pode dormir. Lá vai ter um ambiente livre para você ficar à vontade. Tira um cochilo, volta a orar de novo, aí depois descansa, come alguma coisa, faz alguma coisa servida lá, depois você vai cantar com os irmãos. É o momento para passarmos 24 horas na presença do Senhor.
não é? Então a igreja já está convidada e intimada para isso. Amém? Fecha parênteses, voltamos para a nossa meditação. Então esse foi um culto que durou aí talvez umas 12 horas, um ajuntamento de pessoas. E o autor do texto aqui, ele narra como foi esse culto, ele narra como foi essa reunião. Quem escreve para nós aqui, a maioria dos estudiosos concordam que foi Lucas, o evangelista, e ele estava presente nessa reunião, ele participa daquela reunião. E nessa reunião entrou alguns contratempos acontecem, algumas coisas, algumas dificuldades se apresentam, mas o resultado dessa reunião, e o resultado que nós esperamos, que também hoje aqui nós tenhamos, e que cada ajuntamento nosso, cada reunião nossa produza, foi de que todos aqueles irmãos saíram daquele lugar grandemente consolados. E nós esperamos que nós todos possamos sair daqui hoje grandemente consolados. Nós esperamos que o resultado de cada reunião nossa seja que nós possamos receber um grande consolo do Senhor. Porque quando nos ajuntamos é para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor sempre nos trará, se for pregada com fidelidade, nos trará confronto, nos trará conforto e nos trará consolo. Porque sempre que nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos a certeza e a constatação de que nós não somos quem deveríamos ser e não estamos como deveríamos estar. Ela nos confronta, ela mostra o nosso pecado. Hoje, logo após a escola bíblica, estava aqui limpando o chão junto com a Neide, e ele estava passando um esfregão de espuma no chão. Você olha o chão, parece que está limpo. A hora que você passa aquele negócio, você vê que sai de sujeira, é impressionante. Eu falei assim, esse esfregão é mais ou menos igual a Bíblia. Né? A vida da gente parece que está tudo bem. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente passa a Bíblia na nossa vida, né? O prumo, a gente vê o quanto está torto, o quanto está esquisito, né? Porque o curso de engenheiro, né? Olha para ele assim, parece até que está mais ou menos. Põe o prumo para ver. Se não tiver o prumo para guiar o construtor, por mais experiente que ele seja, não ficará do jeito que precisa ficar. E é assim com a nossa vida. E nós precisamos sempre estar reunidos na presença do Senhor. O culto em comunidade é muito importante. Embora haja um movimento no mundo hoje em dia de que não se precisa mais estar na igreja para ser cristão, não é? Nós olhamos a palavra do Senhor e entendemos que isso é uma grande mentira. A vida cristã em comunidade ela é necessária, porque é na vida em comunidade que nós somos confrontados, que nós somos confortados e que nós somos consolados. Então a gente não vem ao culto para passear, a gente não vem ao culto para assistir a uma apresentação musical, a gente não vem ao culto para ouvirmos uma palestra, mas quando a gente vem ao culto, a gente vem para adorar o Rei do Universo, para celebrar a salvação de Cristo, para sermos confrontados por Ele, mas também para sermos confortados. E o resultado do culto deve ser sempre para nós, e saímos daqui totalmente consolados. Foi assim que aconteceu lá, e é assim que deve acontecer na nossa vida também. Então vamos olhar para esse texto hoje, e eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta aí durante toda a exposição desse texto, lembrando que nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos como um todo, e nós vamos tentar entender as características desse culto acontecendo lá em Troade e olhar os exemplos e as lições que podem ser importantes para que, assim como aquele culto, todos os nossos cultos, todas as nossas reuniões tenham o mesmo efeito que aquele culto teve, embora possa acontecer algum contratempo de vez em quando. Amém? Estamos juntos até aqui? Muito bem. Então nós olhamos para o texto e Lucas, ele começa contando que no domingo, primeiro dia da semana, há alguma divergência entre os estudiosos sobre se seria o entardecer do sábado, porque para o judeu o sábado termina às 18 horas, e das 18 horas em diante já começa o domingo, ou se realmente era o de primeiro dia da semana, o domingo mesmo. A maioria dos estudiosos acredita que era um domingo. E domingo não era dia de folga, não era dia de descanso. Então esse culto não aconteceu logo pela manhã, eles não começaram de manhã. Esse culto começou à noite e a igreja se reúne, não é? Para partir o pão, para estar em comunhão. Eles
poderiam partir o pão de uma forma que todos pudessem participar, que era chamado do encontro ágape, a festa do amor. Era uma refeição que todos sentavam para estarem comerem juntos. E logo após esse momento havia também a ceia do Senhor, que era a observância. Então, no primeiro dia da semana, a igreja se reunia para meditar na palavra do Senhor e para ter esse momento de comunhão. E eles se reúnem nesse domingo, provavelmente à noite, ao entardecer. O nosso escritor aqui, Lucas, também diz que eles estavam também ali para ouvir a palavra. E o apóstolo Paulo estava pregando, e como ele pretendia ir embora, e aquela seria provavelmente a última vez que ele estaria presente fisicamente com aqueles irmãos, ele prolonga o seu discurso. E ele passa, talvez, o tempo programado para o fim daquela reunião, e até a meia-noite Paulo ainda estava pregando. Então os irmãos se reúnem no primeiro dia da semana, ao entardecer do domingo, para estarem em comunhão e para ouvir a palavra do Senhor. Então o culto que tem como resultado a consolação é um culto onde as pessoas se reúnem para estar em comunhão e para ouvir a palavra do Senhor. São algumas lições que nós já vamos aprendendo aqui. Outra coisa que a gente vai olhando para esse texto é que aqueles irmãos eles se prepararam da melhor maneira como eles puderam para aquela reunião. Diz o texto aqui, Lucas escreve, dizendo que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Era uma necessidade de colocar muitas lâmpadas, porque senão a escuridão tomava conta do ambiente. E eles não tinham, por exemplo, refletores elétricos, você coloca um sol e clareia todo o ambiente. Não é? Eu não passei por isso, eu lembro muito vagamente, meu pai está aqui, que nós moramos numa casa que não tinha energia uma época, mas foi há muito tempo, ou a energia não funcionava muito bem, faltava às vezes, não sei, tinha um lampião em casa, não é? E aí tinha que acender aquele lampião de vez em quando para iluminar o ambiente. Eu lembro muito vagamente, faz muito tempo, eu era muito pequeno ainda. Grande eu não sou até hoje, né? Mas era menor do que eu sou hoje, não é? Mas naquele tempo era assim muito precário. A iluminação era feita como diz lâmpadas aqui, eram lamparinas à base de azeite. Eram peças assim de barro, colocavam no pavio e azeite para iluminar. E encheram todo o ambiente com essas lamparinas. Não sabemos quantas, mas se é no cenáculo, não é um espaço amplo. Quando a gente vê o cenáculo, por exemplo, em que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, tinha mais de 120 pessoas, então talvez um ambiente maior do que esse. Como é que você vai iluminar o ambiente desse tamanho com lamparinas? Precisa-se de muitas lamparinas. E a luz ela é importante, a luz ela traria uma certa clareza para as pessoas que estavam ali participando, mas também trazia algum incômodo, porque a queima de óleo produz o quê? Calor e fumaça. Então imagine domingo à noite, você aqui, várias lamparinas acesas, queima de óleo, fumaça por todo lado. O ambiente não ficou tão confortável quanto você está aqui. Talvez você está falando, eu e a pastora agora para será que pode ligar o ventilador porque parece que está ficando calor? Não é? Talvez você não esteja tão confortável aqui. Nós estamos no projeto de instalar o ar-condicionado até o final do ano, não é? Mas o conforto lá ainda era mais precário. Eles fizeram o melhor que podiam, se prepararam o ambiente, acenderam as lâmpadas, mas isso também fez com que o ambiente começou a ficar um pouco cheio de fumaça, meia-noite já, e aquelas lamparinas queimando, né, que talvez produzindo calor ali, e aí de repente um jovem, aí nós já estamos no verso 9, ele vai até a janela, talvez para tentar respirar melhor, talvez para se encostar em alguma coisa. E o jovem que o texto aqui identifica como Eutico, significa afortunado, significa bem-aventurado, que provavelmente fosse um servo de menos de 18 anos de idade, e se isso for verdade, ele provavelmente trabalhou o dia todo. Então imagina você, depois de ter trabalhado o dia todo, você vai para o culto, e aí lá no culto tem um monte de lâmpada acesa, e fumaça por todo lado, e calor, e você cansado. E ele então vai para a janela, ele tenta se encostar ali para ter um pouco mais de conforto, para respirar um pouco melhor, ou talvez para descansar um pouco o seu corpo, cansado de trabalhar o dia todo. E o apóstolo Paulo continua pregando, ele dá 10 horas e nada do culto acabado. É 8h03 ainda, tá bom?
E da 11, da meia-noite, o jovem vai se cansando, o jovem vai ficando com sono, e acontece que aquele rapaz, ele é vencido pelo sono, adormece e cai no terceiro andar. Não devemos criticar esse moço, ele foi para a igreja, embora às vezes seja um pouco cansativo, o importante é a gente estar na igreja. Embora às vezes seja um ambiente onde a gente sinta um pouco de cansaço, é importante estar na igreja. Talvez você já esteja cansado de ir à igreja há tanto tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Permaneça na igreja. É o lugar de estar na presença do Senhor. O Eutico se cansa e ele cai. E diz o texto que os irmãos correm para socorrer. Charles Spurgeon, numa de suas pregações, ele disse assim: lembre-se de que se adormecermos durante o sermão e morrermos, não teremos apóstolo algum para nos trazer de volta à vida. Então, se você está meio cansado aí, de repente adormecer e morrer, eu não posso garantir que você vai sair aqui ressuscitado. Então seria melhor você permanecer acordado. Não é? Mas a comunidade ela corre e presta socorro àquele jovem. De repente a pregação para, aquele tumulto na igreja, todo mundo caiu, o que aconteceu? Sai todo mundo correndo e eles vão prestar socorro, porque esse é um dos aspectos da comunidade cristã. Os irmãos, eles não começam, tá vendo? Olha aí, ó, foi ficar na janela, lá, caiu, morreu, bem feito. Também, ó, não presta atenção na mensagem. Também esses jovens de hoje em dia, também essa juventude não tem compromisso com Deus. Não foi isso que aconteceu. Parou tudo, saiu todo mundo correndo para socorrer o rapaz. A comunidade vai e levanta aquele rapaz meio morto. Ele estava, diz o texto que estava morto em si. O apóstolo Paulo, então, para a sua pregação. Ele vai até aquele jovem que estava cansado, que tinha adormecido, que tinha caído, que tinha morrido. E ele diz aos irmãos: fiquem tranquilos, ele não está morto. Ele estava morto, mas o apóstolo Paulo, para não demonstrar que ele tinha poder para ressuscitar, não, está tudo bem, fiquem tranquilos. Ele abraça o rapaz, assim como Elias abraçou o filho da viúva de Sarepta, assim como Eliseu abraçou o filho da sunamita, e aquele rapaz volta à vida. E quando ele volta à vida, aí ninguém leva ele para o hospital para fazer exame, para se ter quebrado alguma coisa, ninguém vai embora, mas diz o texto que os irmãos sobem para comer, para celebrar, para glorificar a Deus por aquilo que tinha acontecido. Eles vão então celebrar, eles vão festejar, eles se sentam à mesa, diz o texto que o apóstolo Paulo come com aqueles irmãos e continua pregando, e vai pregando até o amanhecer do dia. E aí, quando o dia amanhece, o apóstolo Paulo despede-se daqueles irmãos para seguir viagem, e aquela comunidade então pega o jovem e leva ele para casa, oferece o apoio que ele precisa. Talvez ele estivesse meio dolorido, e às vezes Deus ressuscita, mas não tira a dor do tombo, né? Às vezes Deus socorre, como a irmã Maria falou aqui, mas o gesso não fica incomodando, né? Não fica alguma sequela, né? O jovem que o Hugo falou, né, que sofreu um aneurisma, Deus livrou da morte, mas ele está lá, não tem observação. E aquele jovem ainda precisava de algum cuidado. Aquele jovem precisava ainda de alguma observação, e os irmãos se predispõem a fazer isso. Os irmãos se preocupam em ampará-lo e levar ele para casa, e o texto termina dizendo que todos foram muito consolados, saíram da reunião muito consolados. E nós? Por que às vezes as nossas reuniões não são momentos de consolo? Por que às vezes a gente sai do culto chateado? Sai do culto contrariado, sai do culto insatisfeito, porque às vezes nós saímos do culto sem experimentar a presença de Deus, o consolo, o conforto do Senhor para nossas vidas. Muitas vezes porque nós não temos nos comportado como agentes de consolação dentro da comunidade de fé da qual nós participamos. E aí, quando nós não temos essa predisposição de sermos pessoas que Deus vai usar para trazer consolo e conforto para todos os presentes, inclusive para nós mesmos, não é? Nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Mas se nós sempre tivermos o objetivo de estar na presença do Senhor, para sermos confrontados, confortados, consolados, abençoados, sermos abençoados, com certeza nosso culto será diferente. Nossas reuniões terão um efeito diferente. E essa comunidade, a nossa comunidade de fé, poderá ser uma comunidade consoladora, poderá ser uma comunidade que oferece consolo, em que as pessoas
Nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pequenos e não chegamos nem perto de ser quem nós deveríamos ser. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que, se depender de nós estamos perdidos. Se nós tivermos que ser responsáveis pela nossa salvação, ou por nos mantermos salvos diante do Senhor, até que Jesus venha buscar a igreja, nós pereceremos. Porque se não pecarmos com as nossas atitudes, pecaremos com palavras. Se não pecarmos com palavras, pecaremos em pensamento. E isso traz tristeza ao nosso coração. Mas reuniões como essa, juntamentos como esse, os nossos cultos, as nossas reuniões, devem ser momentos em que nós saiamos encorajados, sabendo que não somos quem deveríamos ser, mas nós temos um Salvador. Glória a Deus. Mas nós temos um Senhor que Ele se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um Salvador que Ele veio aqui, Ele sentiu a dor que nós sentimos, e Ele se compadeceu de nós, Ele se entregou no nosso lugar, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo que vai nos santificando, nos aperfeiçoando a cada dia, e Ele virá nos buscar, e nós estaremos para sempre com Ele, não pelo que nós fazemos, mas por causa do que Ele fez por nós, e isso nos fará sair de cada reunião como essa, encorajados e consolados. Então, uma comunidade consoladora, uma comunidade que oferece e desenvolve o consolo àqueles que dela participam, ela precisa ter três coisas que nós queremos pontuar rapidamente aqui. A primeira dela é que essa comunidade é uma comunidade que reserva tempo para que os irmãos estejam juntos em comunhão e para ouvir a palavra de Deus. Então, uma comunidade que oferece consolo é uma comunidade que reserva tempo para estar na presença do Senhor, em comunhão, e para meditar e ouvir a palavra de Deus. Nós reservamos tempo para tudo aquilo que é importante na nossa vida. Aquilo que nós reputamos como importante, imprescindível e indispensável, para isso a gente tem tempo. A gente dá um jeito, a gente organiza a agenda. Mas é preciso que a igreja seja um lugar onde as pessoas saibam que aqui é o momento de estarmos juntos para ouvirmos a palavra do Senhor, para celebrarmos a vida que o Senhor nos tem dado, a salvação, e para encorajarmos uns aos outros. O momento do culto, irmãos, é o momento mais importante da nossa semana. Nós temos pouquíssimo tempo durante a semana para estar na presença do Senhor. Na quarta-feira, no máximo 1h30. No domingo pela manhã, também, no máximo 2 horas, 3h30. Domingo à noite, no máximo 2 horas, 5h30 numa semana. Quanto tempo você dorme por dia? Não é? Você não cultua o Senhor numa semana mais do que você dorme num dia. É muito pouco. Por isso nós precisamos aproveitar bem esse tempo. O tempo de nós estarmos na presença do Senhor é para estarmos em comunhão, para celebrarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. A gente não está aqui para ver a roupa do outro, a gente não está aqui para ver se o outro é feio, bonito, gordo ou magro, se comprou um carro novo ou não comprou, se a roupa nova ou a roupa velha, se está cantando bem, se está cantando mal, se prega mal, se prega bem. Nós estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, e todos aqueles que entram na igreja para ouvir Deus falar, Deus fala com essa pessoa, apesar de quem esteja falando. Toda vez que alguém entra no culto como esse para celebrar ao Senhor, para oferecer louvores a Deus, Deus recebe o louvor e a adoração daquele que adora em espírito e em verdade. Não importa quem esteja cantando, importa muito menos ainda a música que ele esteja cantando. A não ser que seja heresia, mas isso não é o caso. Mas qualquer louvor é louvor de gratidão e de adoração a Deus, quando nós estamos dispostos a adorar e glorificar o Senhor. Então, uma comunidade consoladora é uma comunidade que reserva tempo para estar junto, em comunhão e ouvindo a palavra do Senhor. Uma comunidade consoladora é também uma comunidade que se esforça para se reunir da melhor maneira possível. Então, como o nosso culto pode ser melhor? Como nós podemos contribuir para melhorar o culto que nós oferecemos a Deus? Não é? Muitas vezes nós queremos oferecer um culto a Deus, mas é sempre resto. É sempre o resto do nosso tempo, é o resto do nosso dinheiro, é o resto do nosso esforço, é o resto do nosso talento, é aquilo que sobra. Não é? Aqueles irmãos ali, dentro da possibilidade, da condição deles, eles fizeram o melhor que eles poderiam.
Eles ficaram um tempo na presença do Senhor, colocaram muitas lâmpadas, prepararam um ambiente, prepararam uma mesa. Não é? A mesa da comunhão estava preparada. E eu e você, como nos preparamos para um momento como esse? Muitas vezes, tudo é 7 horas, 10 para 7 a gente lembra o que para ir. Aí vira aquela correria. Não é? E aí esquece metade do que tem que trazer para trás, e chega atrasado, e não se arruma direito, chega aqui na igreja, a cabeça ainda está lá em casa. Não é? Como nós nos preparamos? Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de estar na presença do Senhor. Pastor, mas tem gente que tem que trabalhar. São exceções. Mas deve ser um momento em que nós separamos. Não, hoje é dia do Senhor. Eu dia estar na presença do meu Deus. Eu vou me preparar, eu vou chegar antes, eu vou orar um pouco, eu vou cumprimentar os irmãos, eu vou desenvolver amizade. Não é um momento de chegar correndo, sair correndo. Prestar um culto de qualquer jeito, com sono, cansado. Não é? Sem prestar atenção no que está sendo pregado, sem participar do louvor que está sendo ministrado. Nós não conseguiremos ter uma comunidade consoladora, não conseguiremos que as nossas reuniões, os nossos cultos sejam momentos que nós saímos daqui felizes, alegres, como a irmã Lídia citou aqui, encorajados, satisfeitos, se a gente oferecer um culto de qualquer maneira. Se a gente não se preocupar com o ministério que nós abraçamos, seja no louvor, seja na pregação, seja no ensino. Porque a gente não pode oferecer um culto de qualquer jeito e querer que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Nós temos um texto emblemático na palavra de Deus de Davi. Davi tinha cometido um pecado grave contra o Senhor, fazendo censo do povo de Israel. Davi chama Joabe e fala assim: Joabe, eu quero saber quantas pessoas tem na nação, nós vamos contar o povo. Joabe fala assim: Davi, para com isso, que besteira você está fazendo. Não faz isso não. Que Deus multiplique muitas vezes mais o povo de Israel, não faz isso não, isso é pecado, Deus não quer que faz isso. E Davi falou assim: rapaz, manda quem pode, mas dessa tranquilo, vai lá e faz. E o Joabe vai contra gosto, vai e faz. E aí o Senhor fala para o Davi: Davi, você tem 3 coisas para escolher. Eu não sei se eu vou lembrar as 3, né? Uma é ser perseguido pelos inimigos, outra é a fome, acho que é, e outra é a peste. E aí Davi fala assim: não, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque na mão do Senhor existe misericórdia. E aí Davi se arrepende, Davi busca Deus e fala: Senhor, essas pessoas que estão morrendo não são culpadas, o culpado sou eu. O Senhor quer castigar alguém, castiga a mim, eu não castigo essas pessoas, nossas ovelhas não são culpadas. E aí então Davi tem a visão de um anjo, e o anjo fala para ele oferecer o sacrifício. Ele vai até a ilha de Araúna, ou Ornã, como diz algumas outras traduções. E esse lugar é exatamente o Monte Moriá, onde Abraão teve a restituição de Isaac, e é também o lugar onde foi construído o templo de Jerusalém. E Davi chega para Araúna e fala assim: olha, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor aqui nesse lugar, eu quero te comprar essa terra, quero comprar os animais, eu quero comprar tudo aquilo que eu preciso para o sacrifício. O Araúna fala assim: não, Davi, a gente é amigo, fica tranquilo. Pode fazer com ele, a terra é sua, eu te dou a terra, te dou os bois, te dou tudo, pode fazer. Davi falou assim: não, eu não posso oferecer ao meu Senhor alguma coisa que não me custe. Muitas vezes nós queremos oferecer ao Senhor um culto que, além de não custar nada, a gente recebe alguma coisa ainda em troca. Dizer: Senhor, eu quero ir lá, eu vou oferecer um culto que não custa nada para mim e ainda quero trazer alguma coisa para casa. Se eu puder levar alguma coisa, melhor ainda. Não é? Mas uma comunidade consoladora, ela não é assim. Um ambiente de fé, onde as pessoas são consoladas, nós saímos daqui cheios da graça e do poder do Senhor. É uma comunidade onde as pessoas separam um tempo para estar na presença do Senhor, tempo de qualidade, para estar em comunhão, conhecer as pessoas, amar as pessoas, manter contato com elas, orar por elas, pedir oração se for preciso. Como a mocinha chegou aqui hoje: eu quero que os irmãos orem por mim, porque eu sei que se os irmãos orarem por mim, eu serei abençoado nessa noite. E é quando nós fazemos isso da melhor maneira que nós pudermos. Deus não está pedindo para a gente, irmãos, aquilo que a gente não pode oferecer, mas Deus também não recebe quando a gente oferece de qualquer jeito. Então, quando o culto para nós é algo enfadonho, chato, cansativo, e a gente vai embora chateado, irado, não é porque
os irmãos não atenderam a nossa expectativa. É porque nós não chegamos no culto com o coração como deveria estar. E a última lição que a gente aprende é que uma comunidade de fé consoladora é aquela que oferece socorro e amparo àqueles que estão cansados e feridos. Os irmãos estavam ali, o Eutico adormeceu, o menino estava cansado, caiu, morreu, mas ele recebeu vida, ele recebeu amparo, ele recebeu ajuda. E quanto nós temos sido a gente de bênção na vida daqueles que estão cansados, daqueles que estão feridos, daqueles que estão desanimados. Nós temos procurado perceber isso. Quando que os cansados, os feridos, os desanimados têm procurado ajuda? Será que alguém que precisa de ajuda vem em nós? Uma pessoa que pode ser instrumento de bênção na nossa vida? Será que eu e você, quando estamos passando por momentos de dificuldades, de lutas, de sofrimento, de dor, de angústia, nós temos a coragem de olhar para um irmão, temos a liberdade de olhar para um irmão, para uma irmã, e pedir ajuda, pedir, olha, me ajuda, me socorre, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou aflito, eu estou passando por problema, eu estou enfermo, eu estou passando necessidade. Será que nós temos um ambiente onde as pessoas têm coragem para se abrir assim? A comunidade de fé precisa ser isso. A comunidade de fé que é consoladora, ela precisa ser isso. Isso acontece de duas formas. Uma, nós precisamos nos propor a fazer isso. E outra, nós precisamos construir relacionamentos. Durante o meu ministério, tenho ouvido muitas reclamações de irmãos e irmãs que querem colher aquilo que não plantaram. Ah, os irmãos não me amam. Mas são as pessoas que não procuram amar os irmãos, às vezes. Ah, os irmãos não me dão atenção. Geralmente, quem reclama isso é gente que não dá atenção para as pessoas também. Para que a gente desfrute de relacionamentos, é preciso que nós construamos relacionamentos. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. A gente desfruta daquilo que a gente constrói. Um texto bíblico interessantíssimo, um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, é a história do rei Josafá. Josafá assume o trono e ele anda por todo Israel, por todo Judá, restabelecendo o culto, destruindo a idolatria, ministrando na vida do povo, trazendo o povo de volta à adoração. E no momento em que Josafá está em aperto, que os inimigos estão cercando Josafá, ele faz um apelo para que as pessoas se juntem, para que juntos eles orem ao Senhor, porque é a única coisa que eles podem fazer. Porque eles não tinham a mínima chance de vencer os inimigos. E quando Josafá faz o apelo, todo mundo comparece. Todo mundo vai. E o povo se reúne, diz a palavra de Deus, como se fosse um só homem. E lá eles começam a orar. E de repente Deus levanta um levita para profetizar no meio do povo. E o Senhor fala assim: a vitória é certa, vocês podem ficar tranquilos. O Senhor lutará no lugar de vocês. E eles vencem a batalha. Então, nos momentos de dificuldade, nós vamos desfrutar dos relacionamentos que nós construímos nos momentos em que estava tudo bem. É muito comum a gente ouvir isso como pastor: estou chateado com a igreja, meus irmãos não me dão atenção, meus irmãos não me ajudam, meus irmãos não pensam em mim. Mas eu construí isso, eu dei abertura a isso, eu procurei isso, eu fiz essas pontes. Nós precisamos ser construtores de pontes, porque pode ser que um dia nós precisemos atravessar por uma delas. Uma comunidade consoladora, ela oferece apoio, oferece consolo para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão feridos. Então talvez você esteja ferido, e esse deve ser o lugar onde você vai procurar o consolo e o conforto. Talvez o casamento esteja com dificuldades. É na casa do Senhor que você vai encontrar apoio, discernimento e aconselhamento para que a vida melhore. Talvez a família, os filhos, o esposo, o marido estejam com dificuldades. É nesse ambiente que nós encontraremos isso. Mas essa comunidade precisa ser um local de cura, um local de cuidado, um local de discipulado. E se isso acontecer, irmão, nossas reuniões jamais serão reuniões enfadonhas, cansativas, tristes. Porque uma igreja triste e sombria não pode ser a igreja de Jesus. Uma igreja cansativa, enfadonha, sem graça, não pode ser a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um lugar de festa, é um lugar de celebração, é um lugar de edificação. E as nossas reuniões são momentos em que nós saímos consolados e confortados. Diz o texto desse mesmo livro de Atos que nós estamos estudando, que
Porque a igreja em Jerusalém caía na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que estão sendo salvos. Hoje, na nossa grande maioria, nós estamos aqui com a gente em casa. Não é? Quando uma pessoa que não faz parte dessa comunidade entra aqui, ela se sente bem, o que ela vê em nós? Nós somos uma comunidade consoladora. O que nós precisamos melhorar? Então, eu quero concluir essa nossa reflexão de hoje, dizendo que quando a igreja de Deus se reúne, ela deve ter como objetivo principal a busca pela comunhão com Deus e com o próximo, através de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, pois só assim o resultado das nossas reuniões será edificação e consolo a todas as pessoas que participarem delas. E aí ficam para a gente algumas perguntas. Em primeiro lugar, eu pergunto aos que aqui estão e aos que nos acompanham à distância também, se você já entregou sua vida a Jesus e se você já faz parte de uma comunidade de fé. Porque se você ainda não faz, você precisa fazer. Porque somente estando inserido no corpo de Cristo, você terá a vida verdadeira. Qualquer membro do nosso corpo que for tirado de nós, morrerá muito rapidamente. Nenhum membro do nosso corpo consegue sobreviver fora de nós. E assim também é o corpo de Cristo. Para que tenhamos vida, precisamos estar ligados ao corpo. O corpo de Cristo é a igreja. E ele é o cabeça. É isso que está escrito na Bíblia. A igreja é perfeita? Não. As comunidades são perfeitas? De jeito nenhum. Tem gente problemática dentro da igreja? Sempre tem. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Jesus morreu pela igreja. Jesus derramou o sangue dele pela igreja. Ele enfrentou a cruz por causa da igreja. Não foi por causa do mundo, foi por causa da sua igreja que Jesus morreu. E nós precisamos estar em fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Se você não entregou sua vida a Cristo ainda, faça isso hoje, não perca mais tempo. Se você não faz parte de uma comunidade de fé, já conheceu o Evangelho um dia e está afastado, volte para casa o mais rápido que você puder. Porque somente na igreja você encontrará consolo e conforto na sua vida. Amém? Segunda pergunta para nós é: temos buscado alívio e consolo para a nossa alma onde? Aonde nós temos buscado o consolo e o alívio para a nossa alma? As nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os dramas da nossa vida, a nossa ansiedade, a nossa depressão, aonde nós temos buscado consolo para isso? Muita gente tem buscado nos psicotrópicos, nos remédios, muita gente tem buscado na bebida, muita gente tem buscado no sexo, muita gente tem buscado na internet, muita gente tem buscado num monte de lugar onde jamais encontraremos. O lugar onde nós encontramos consolo para a nossa vida é na igreja de Jesus Cristo. É nesse lugar que nós devemos encontrar consolo. Porque é aqui que Deus fala conosco. É aqui que nós falamos com Deus. É aqui que nós somos encorajados. É aqui que nós somos fortalecidos. Aqui e em todas as comunidades cristãs que pregam o Evangelho com fidelidade. Portanto, eu e você não devemos buscar consolo e alívio para o cansaço da nossa alma, para o cansaço das nossas emoções, a não ser uma comunidade de fé, fiel à palavra de Deus. Onde temos buscado, irmãos? Aonde eu e você temos buscado consolo e alívio para a nossa alma? E por último, para a gente terminar, qual tem sido a nossa disposição ao participarmos das reuniões da igreja? Será que eu e você podemos declarar como Salmo 22: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Como é bom ouvir esse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fico imaginando uma pessoa que está lá cuidando da sua vida, e de repente alguém chega e fala assim, vamos à casa do Senhor, e ele fica alegre com isso. Nós temos alegria de estar na casa do Senhor? Ou será que quando chega o sábado, fala assim, nossa, minha igreja de novo? E se eu não for, aquele pastor é chato, ele vai mandar mensagem para você perguntando por que eu não fui. Ele manda uma mensagem assim, senti tua falta no culto, irmão. Não é assim que o pastor faz? É ou não é? Se não for o pastor, é a pastora. Né? Temos alegria de estar na casa do Senhor, irmãos, ou para a gente é uma obrigação? Vou falar a verdade, se a gente estiver aqui por obrigação, a gente está perdendo tempo. Quem vem à igreja por obrigação está perdendo tempo. Por
Por que, pastor, não deveria estar aqui? Não, você poderia estar desfrutando desse tempo. Não pode ser um peso, não pode ser uma tristeza. O que nós falamos da igreja lá fora? Será que a gente fala assim, olha, você precisava ir lá na igreja de novo? Você precisa ir que ambiente? Deus fala conosco, nós falamos com Deus, somos encorajados, somos consolados, os irmãos têm amizade, têm comunhão. Seria muito bom você estar lá na nossa igreja. Dentro da nossa casa, com a nossa família, existe um ambiente de expectativa com relação ao culto. Olha, amanhã estaremos no culto, na escola bíblica, na reunião de oração. Ou será que os nossos filhos e a gente falam assim, não, tem que ir para a igreja, por que tem que ir para a igreja? Porque nossos filhos às vezes nem sabem por que tem que ir para a igreja. Sem contar os momentos em que a gente fala mal de todo mundo na igreja, depois quer que os filhos ir para a igreja. Imagina a criança, ver o pai e a mãe falando mal de todo mundo na igreja, o pastor, o presbítero, é o louvor, é a música, é a mensagem, é isso, é aquilo, aquilo outro. E ele está lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos. Aí quando chega a 15 anos, ele fala assim, não quero ir na igreja não. E aí o pai quer que ele vá para a igreja. Você tem que ir para a igreja? Eu não, você fala mal desse negócio aí, desde que eu conheço por gente, vou fazer o que lá? Porque na cabeça do filho, a igreja é o pior ambiente que existe. E aí ele, não, tem que ir para a igreja, não tem não. Se a igreja for o que você diz que é, estou fora, não quero. E muitas vezes a gente faz isso. Né? Durante o almoço, durante a janta, durante o café da manhã, a gente almoça, janta e come os irmãos, né, na hora da comida. E aí depois não tem alegria em estar na presença de Deus. Não vai ter mesmo. A igreja sempre vai ter defeitos, irmão, sempre terá. Mas é a igreja de Jesus. A gente pode até dormir no culto, a gente pode até estar cansado, com sono, mas é que a gente encontra vida e ressurreição. Se cair lá fora, é mais difícil. Se dormir lá fora, é mais difícil. Então, se em algum momento estiver cansado, com sono, ou até cair, que seja entre os irmãos, porque encontraremos consolo, encontraremos força, poderemos nos levantar. Amém? Estar na presença do Senhor deve ser para nós um momento de alegria. Deve ser. Se não está sendo, nós precisamos mudar isso. E eu quero orar para que o Senhor acenda no meu coração cada vez mais o desejo de estar na sua presença. Com os meus irmãos, celebrando o Senhor, com a minha família de fé, no lugar onde Deus me plantou. Hoje é aqui. No passado foi em outro lugar, e amanhã não sei onde será. Mas aonde eu estiver, eu quero estar com os meus irmãos. Dia 31 de dezembro, não me convida para ir para outro lugar. É na igreja que eu termino e começo o meu ano. E não tem lugar melhor. Ah, mas não vai ter comida. Não tem problema. É na presença do Senhor que eu quero estar. Com a minha família. Quem quiser passar o ano novo comigo tem que vir para a igreja. Porque é aqui que eu vou estar. É aqui que eu desejo estar. E eu quero amar cada vez mais esse lugar. Amar a casa de Deus. Amar a minha comunidade de fé. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Feche seus olhos. A igreja é para você uma comunidade consoladora? Você sai dos cultos consolados? Sim ou não? Responda aí para você, a pergunta retórica. Como você tem saído dos cultos? Como a gente chega, a gente já sabe. É como que a gente sai? Como você e eu queremos sair daqui hoje? E nas nossas próximas reuniões também. O que nós queremos para a nossa vida? Irmãos, Jesus não morreu na cruz para a gente ser religioso. Jesus não morreu na cruz para a gente cumprir um protocolo, uma vez por semana, 2 ou 3, seja lá quantas vezes você vem aqui, ou quantas vezes você vai à sua comunidade de fé. Jesus não morreu na cruz por isso. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E vida abundante não é simplesmente assistir a uma liturgia, mas é sentir que Deus está presente, que Deus está falando, que Deus está ouvindo.
E a maior alegria de estar na casa do Senhor é saber isso. Deus está falando e Deus está ouvindo. Quando nós cantamos, Deus ouve. Quando nós oramos, Deus ouve. E quando a palavra é pregada, Deus fala. E o Espírito trabalha no nosso coração. Nós somos confrontados, somos confortados, somos consolados. E quando a reunião acaba, que alegria! Eu estou junto com os meus irmãos, desfrutando da graça do Senhor. Então eu quero que você ore comigo, para que cada vez mais você tenha prazer em estar na presença do Senhor, oferecendo o melhor que você pode, seu culto a Deus, e desfrutando também o consolo do Espírito Santo. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Deus, muitas vezes, ó Senhor, nós nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo que esquecemos, ó Deus amado, que pertencemos a uma comunidade de fé, que pertencemos ao corpo do Senhor. O Senhor é o cabeça, nós somos apenas membros do seu corpo, e muitas vezes nos esquecemos disso. Muitas vezes achamos que podemos ter vida, Senhor, de forma solitária, apartada do corpo de Cristo, do corpo do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, até nos reunimos, mas estamos cansados, estamos com sono, estamos apáticos, e não temos, ó Senhor, desfrutado. Muitas vezes, ó Deus, os afazeres da vida, as solicitudes da vida nos fazem sentir, ó Deus amado, um cansaço tão grande, uma responsabilidade tão grande, um ativismo tão grande, que os momentos de estar na tua presença simplesmente não são prazerosos para nós. Porque nos reunimos, mas a nossa mente está em outro lugar, as nossas preocupações estão no outro ambiente. Senhor, nós queremos aprender, nós precisamos aprender a cultuar, a adorar em espírito e em verdade, porque a palavra nos ensina que são tais adoradores que o Senhor procura. O Senhor está procurando pessoas que adoram em espírito e em verdade. O Senhor não está procurando religiosos, o Senhor não está procurando legalistas, o Senhor não está procurando pessoas secularizadas, o Senhor não está procurando pessoas que simplesmente não se importam em ter uma experiência real e viva contigo, Senhor. O Senhor procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, e nós queremos ser essas pessoas, Senhor. Senhor, nós queremos sentir alegria como o salmista que alegrou-se ao ouvir que era o momento de ir à casa do Senhor. Nós queremos sentir a mesma alegria. Senhor, nós queremos que o Espírito Santo nos ajude durante a nossa semana a termos expectativas, Senhor. Expectativas de nos encontrarmos com nossos irmãos, em podermos, ó Senhor, celebrar em guarda-louvores a Ti. Queremos, Senhor, ter expectativas, ó Deus amado, em saber que a nossa oração é ouvida pelo Senhor, não só na nossa casa, não só no nosso trabalho, no ambiente onde nós andamos, mas também quando nos reunimos para celebrar e para cultuar a Ti, Senhor. Queremos que o Teu Espírito faça nascer expectativa em nossa oração, de que vamos ouvir a Tua voz quando a palavra for pregada. Senhor, que maravilha, que privilégio quer saber que o dono do universo, o dono de todas as coisas, o rei de toda a criação, fala conosco pessoalmente. Não de forma genérica, não de forma subjetiva, mas de forma absolutamente pessoal que fala conosco, Senhor. E o Teu Espírito Santo faça nascer essa expectativa no nosso coração. Porque sabemos, ó Deus, que todas as vezes que nós marcamos um encontro com o Senhor comparece, o Senhor não falta encontro. Todas as vezes que nós nos dispusemos, toda vez que a gente se dispõe a estar na Tua presença, a presença do Senhor é certa. Se entramos num ambiente de culto como esse e não nos encontramos com o Senhor, não é porque o Senhor não está presente, mas é porque o nosso coração está endurecido. Não permita que seja assim, Senhor. Não permita que isso aconteça. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos uma comunidade de irmãos, verdadeiramente irmãos, que se importam uns com os outros, que amam uns aos outros, que ajudam, que socorrem uns aos outros, que oferecem o melhor que podem ao Senhor, que se reúnem e consagram tempo de qualidade para estar na Tua presença. Não permita, Senhor, que saiamos nunca mais de um culto como esse, de uma reunião de oração, de uma escola dominical, de uma reunião de um café de quarta-feira, Senhor amado, apáticos, entristecidos,
se é que isso tenha acontecido. Mas que a cada dia, Senhor, possamos sair daqui encorajados. Que a cada dia, Senhor, nós possamos sair daqui pensando em para quem nós vamos contar a experiência que nós tivemos no mundo. Que a cada instante nós possamos sair daqui pensando, eu preciso contar para alguém que Deus falou comigo hoje. Porque tem mais pessoas precisando ouvir a voz de Deus. Faça nascer isso no nosso coração, Senhor. Queremos, ó Deus, escutar mais de Ti. Os dias são maus, o tempo está se esvaindo, o tempo está acabando. E nós queremos, Senhor, aproveitar da melhor maneira possível o tempo que nos resta, vivendo de acordo com a Tua vontade e com a Tua glória. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez, Senhor. Obrigado por receber nosso culto nessa noite. Obrigado por falar conosco. Leva-nos debaixo da Tua graça. Leva-nos a Deus debaixo da Tua proteção. É uma semana abençoada para cada um dos seus filhos. E que possamos, ó Senhor, já sair daqui hoje na expectativa do nosso próximo encontro, na expectativa da nossa próxima oportunidade de estar na Tua presença. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão das consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar nos céus, amém.